Olá, amigos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Lucas Nunes, missionário aqui no Amazonas, na cidade de Maués, que é o berço do adventismo na região norte do nosso país. Aqui iniciou um projeto muito bonito, através de Léo Haliwell, com as luzeiros, e a mensagem do Evangelho, a mensagem adventista, espalhou rapidamente. Nós temos sido abençoados, eu e a minha esposa Evelyn, ao trabalhar nessa região. E queremos dar aqui o nosso abraço a todos vocês que estão nos acompanhando nessa semana de oração especial. O tema da semana de oração é o legado, a missão como um propósito de vida. E o texto bíblico está em Mateus capítulo 9, o verso 37. Pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Hoje também nós vamos falar sobre J.N. Andrews e a importância da missão mundial. A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 9, o verso 37. Então dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amigos, a igreja cristã tem um grande desafio: levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Acontece que nós somos mais de 7 bilhões de pessoas. Como poderemos alcançar o mundo inteiro? A janela 1040 representa o maior desafio da igreja. Para que você possa ter uma ideia, eu gostaria de transmitir alguns dados aqui para vocês. Nós somos mais de 200 países ao redor do mundo. Mais de 16 mil povos. Se somos 16 mil povos distintos, nós devemos alcançar os 16 mil povos. Porque a palavra de Deus fala que o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. Para então vir o fim. Para analisarmos uma única nação, por exemplo, o Paquistão, é uma nação que possui 400 povos distintos dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNA, povos não alcançados. 7 mil povos. Um povo é considerado o povo não alcançado se menos de 2% da sua população é cristã evangélica. Agora analisem comigo. Dos 16 mil povos, nós temos 3 mil povos não alcançados, isolados. O que significa um povo não alcançado, isolado? Significa que eles não têm Bíblias, não têm igrejas, não têm pastores, não têm missionários e nunca ouviram falar da mensagem do Evangelho. São povos não alcançados, isolados. Nós precisamos ir aos não alcançados. A janela 1040 representa esse desafio, porque muitos dos povos não alcançados vivem dentro da janela 1040. 95% dos povos não alcançados, na verdade, estão lá. Menos de 3% da força missionária transcultural está trabalhando na janela 1040. Nós temos que ir aos não alcançados, porque 85 mil pessoas aproximadamente morrem diariamente na janela 1040. E é por isso que a janela 1040 representa esse grande desafio para a igreja. Nós precisamos de mais missionários. Precisamos de pessoas que queiram pagar o preço e assumir o evangelismo e a missão mundial. Assim como J.N. Andrews, que é o personagem que iremos falar nessa mensagem. J.N. Andrews nasceu numa pequena cidade do Maine, Portland. E ele nasceu 15 anos antes do grande desapontamento. Em setembro de 1849, teve uma importante reunião cristã.
As pessoas estavam estudando a Bíblia e buscando a Deus em oração. E o que chama a atenção nessa reunião é que o rosto do irmão Roland brilhou como o sol. E J.N. Andrews testemunhou esse fato especial. O impacto da reunião foi tão forte em seu coração que ele decidiu dedicar a sua vida em prol da pregação do Evangelho. Isso levou Ellen White a escrever: o Senhor estava suscitando o irmão Andrews a fim de prepará-lo para a utilização futura. Deus estava movendo o coração de J.N. Andrews para as missões. Deus estava lapidando o caráter de J.N. Andrews para que ele se tornasse uma bênção para a sua igreja. Amigos, as pessoas hoje, elas estão perdidas. Nas grandes metrópoles, nós podemos ver uma população correndo de um lado para o outro sem um referencial. As pessoas estão em busca de recursos financeiros, as pessoas estão em busca de estabilidade, acreditando que a verdadeira felicidade está em acumular bens e dinheiro. Muitos correm de um lado para o outro, tentando satisfazer as necessidades do próprio coração, quando na verdade essas pessoas deveriam correr para os braços de Jesus, quando na verdade as pessoas deveriam se convergir para Cristo. O evangelismo e a missão é um ponto importante na vida do cristão. Nós não podemos deixar de lado a evangelização. A igreja que não evangeliza é uma igreja morta, porque nós sabemos que a igreja perde membros por falecimento e também por apostasia. Nós precisamos evangelizar e precisamos evangelizar o mundo inteiro. Em prol do avanço da pregação do evangelho, Andrews às vezes se alimentava de polenta e feijão. E ele trabalhava além das suas forças, dos seus limites. Ele se desgastava em prol da mensagem e da expansão territorial do Evangelho. J.N. Andrews foi um grande defensor da verdade do sábado. E ele enfatizou que o sábado começava de um pôr do sol e ia até o outro pôr do sol, conforme a palavra do Senhor orienta. Amigos, a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. A prioridade de Deus é evangelismo e missões. A prioridade de Deus tem que ver com pessoas, alcançar os ímpios e trazê-los para a luz. A prioridade de Deus não são os bancos. A prioridade de Deus não é nem mesmo a nave da igreja. Não tem que ver com um sistema de som, ar-condicionado. A prioridade de Deus tem que ver com as pessoas, em libertá-los da escravidão, do pecado e trazê-los para a luz, para o conhecimento de Jesus Cristo. Foi por isso que Andrews dedicou a sua vida, a sua força, os seus dons e os seus talentos. Andrews colocou tudo nas mãos do Senhor, porque a prioridade de Deus tem que ver com as pessoas. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. A missão é a prioridade de Deus. E como eu falei, a missão é o pulsar do coração de Deus. Em um sermão de motivação para as missões mundiais, o Dr. Oswald Smith, pregando num congresso com Billy Graham em Berlim, ele disse: se o grande propósito do Senhor é alcançar o mundo inteiro, se a intenção de Deus é que todas as pessoas venham ao seu conhecimento, e você, referindo-se ele à igreja, não está interessado em evangelismo e missão, há uma possibilidade de que você nunca tenha nascido de novo ainda. Ou seja, evangelismo e missão é a prioridade de Deus. A orientação de Jesus é que todas as pessoas venham ao seu conhecimento, todas as nações. Ele disse: e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim.
O Evangelho deve ser pregado para todos os povos, toda a criatura. O Evangelho deve ser pregado em toda língua e em toda nação. O Evangelho deve ser proclamado a fim de que todas as pessoas venham conhecer a Jesus. Nós não podemos descansar enquanto a mensagem do Evangelho não alcançar todos os povos. E nós falamos aqui de 16 mil povos não alcançados. Nós falamos aqui no início dessa mensagem de 3 mil povos isolados. Povos que não têm conhecimento de Jesus Cristo, nem muito menos da mensagem do Evangelho, que precisam conhecer sobre a importância da família, que precisam conhecer sobre os 10 mandamentos, sobre a conduta cristã, o código de moral ético que nós temos na Bíblia, de fidelidade, integridade, de falar a verdade, valorizar as autoridades, de ser feliz com aquilo que nós já alcançamos, que é o princípio do contentamento, não cobiçarás. Existem pessoas que precisam conhecer sobre as leis de saúde, sobre a volta de Jesus, a verdade sobre a morte, e nós temos o conhecimento, mas muitas vezes nós não queremos ir, muitas vezes nós não queremos pagar o preço da missão. E eu estou aqui para falar para vocês que estão nos acompanhando pela internet, que o mundo precisa de mais missionários, o mundo precisa de pessoas que tenham paixão pelas almas, pessoas que tenham um coração que pulse por evangelismo e missão. Não um coração que pulse pelos seriados da Netflix, mas jovens promissores que coloquem o coração na missão, assim como J.N. Andrews, que pagou o preço por evangelismo e missões. Ao ler as Escrituras, nós lemos todas as nações. Mateus capítulo 28, o verso 18. A pergunta que eu faço aqui é: todas as nações vivem no Brasil? Se todas as nações vivem no Brasil, então eu posso passar a minha vida inteira no Brasil e ainda assim agradar a Deus. Mas se uma única nação vive ou está além das fronteiras do meu país, eu sou comissionado por Deus a alcançar essa nação. É preciso ir. A pregação do Evangelho envolve um alcance territorial, aspectos geográficos. Então, enquanto há outras nações que não conhecem a respeito de Jesus, nós devemos ir aos não alcançados. Nós precisamos de mais missionários e precisamos concentrar também a nossa força na janela 1040. Porque muito pouco tem sido feito na janela 1040. Há muitas coisas extraordinárias que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está fazendo na janela 1040. Mas nós precisamos fazer mais. Porque eu tenho visto com os meus próprios olhos a dificuldade de rompermos com as barreiras, especialmente quando nós descemos em Marrocos, em Casablanca, que é uma cidade de 5 milhões de habitantes, e nós não temos nenhuma igreja adventista lá. Nós não temos liberdade para pregar, para falar de Jesus. Por isso nós precisamos criar meios e estratégias para levar a mensagem aos não alcançados. O Dr. Oswald Smith, com 18 anos de idade, ele deixou o seu país e ele passou 1 ano com os índios no Alasca. E ali ele levou a mensagem de esperança àqueles índios. Depois ele retornou para a civilização, porque ele sentiu necessidade de ter um preparo melhor. Ele fez teologia, escreveu uma carta e mandou ao Comitê Mundial para que ele fosse enviado para as missões mundiais. A resposta do comitê então chegou para o Dr. Oswald Smith, dizendo que ele não era apto para as missões mundiais, que ele não havia nascido para isso. Então Oswald Smith só teve uma única opção. Ele falou: se eu não posso ir, então eu preciso enviar alguém.
E no livro Paixão pelas Almas você pode encontrar diversas razões que o Dr. Oswald Smith dá para você ter um coração que pulsa pelas missões mundiais. O Dr. Oswald Smith, então, ele chegou à seguinte conclusão: se eu não posso ir ao campo missionário, eu devo enviar alguém. Ele enviou 5 missionários. Depois ele enviou mais 10 missionários. Posteriormente, mais 30 missionários foram enviados. Mais de 300 missionários foram enviados através do seu ministério. E hoje, atualmente, um exército de missionários vivem em diversas regiões do mundo através da influência do Dr. Oswald Smith. Foi o legado que ele deixou. A pergunta que eu faço para vocês é: qual é o seu legado? O que faz pulsar o seu coração? O que faz vibrar a sua alma? E eu estou aqui para dizer que evangelismo e missão é a maior bênção da nossa vida. Você verá que Deus vai transformar a sua vida neste processo missional. Porque Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Deus envia, Deus supre, Deus respalda. Deus trabalha de forma extraordinária na nossa vida, e assim Ele fez na vida de diversos missionários. Amigos, eu recebo de vez em quando algumas perguntas. Uma delas é: por que eu devo ir ao campo missionário quando muito ainda há para ser feito aqui? Eu penso que a pergunta talvez seja: por que David Livingstone ele deixou a Escócia e ele foi para a África quando muito ainda havia para ser feito na Escócia? A pergunta talvez seja: por que William Carey ele deixou a Inglaterra quando muito ainda havia para ser feito na Inglaterra e ele foi para a Índia? Por quê? Porque o apóstolo Paulo deixou a Palestina e foi para outras regiões, ilhas, e ele viajou, e nós temos 3 grandes viagens do apóstolo Paulo, quando muito ainda havia para ser feito na Palestina. A resposta para essa pergunta é: porque o campo é o mundo. A nossa missão não envolve somente o local que nós estamos inseridos. Nós devemos florescer aonde nós estamos plantados, sim, mas nós não podemos perder de vista que o campo é o mundo. Que o desejo de Deus é salvar o mundo inteiro. Que a família de Deus representa todas as nações e todos os povos. Veja a importância da missão mundial. Amigos, toda a estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia se converge para a missão mundial. O nosso sistema de dízimos e ofertas também visa a potencialização da missão mundial. O que nós precisamos é de mais missionários. Jesus falou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós podemos ter uma boa estrutura organizacional, mas nós precisamos de mais missionários para o mundo. Nós precisamos de mais missionários para a Ásia. Nós precisamos de mais missionários para a Europa, para a África e outras regiões desafiadoras. Eu não estou falando para vocês de algo que eu não vivo. Eu estou num campo missionário. A AMAR, que é a nossa associação, é a maior associação do mundo. O meu distrito, ele é composto por mais de 20 igrejas. E nós temos comunidades aqui não alcançadas. Às vezes eu entro num barco com a minha esposa Evelyn e a gente sai de comunidade a comunidade e ainda nós sabemos que existem comunidades que não foram alcançadas. Nós fizemos 2 missões lá no Pantanal Sul Mato Grossense. Juntamente com os universitários, nós levamos cestas básicas, nós abrimos a palavra de Deus e pregamos aos ribeirinhos. Nós estamos nos preparando para voltar à África pela 5ª vez. Nós estamos vivendo aqui no coração do Brasil. Na nossa cidade não tem shopping, não tem boa internet, nós não temos toda aquela estrutura de uma cidade grande, mas nós estamos pagando o preço pela missão.
Nós acreditamos na missão mundial. Nós acreditamos que podemos fazer mais por Cristo e a sua palavra. Por isso o meu desejo aqui é que você tenha um coração missionário, que você tenha paixão pelas almas, que você entenda a importância de deixar um legado neste mundo. E o maior legado não tem que ver com coisas espúrias, tem que ver com a pregação do Evangelho. Tiago White foi um grande defensor da missão mundial. Andrews pagou o preço pela missão mundial. Ellen White recebeu uma visão para a igreja avançar em termos mundiais. Ela recebeu uma visão muito impressionante e ela registrou logo depois, recordando as palavras que lhe foram ditas pelo mensageiro celestial. Ela falou assim, o mensageiro disse: estais alimentando ideias muito acanhadas quanto à obra para este tempo. Estais procurando manejar a obra de modo que possais abrangê-la em vossos braços, mas a vossa casa é o mundo, disse o mensageiro celestial. Ela citou especificamente a Austrália, Europa e as Ilhas do Mar como locais para a intensa atividade missionária. Ela desafiou os líderes com essa sentença fundamental. Ellen White disse: deveis conduzir a palavra da vida para que todos possam ter uma oportunidade de receber a verdade se o desejarem. Citando novamente as palavras do mensageiro celestial, ela implorou: nunca percais de vista o fato de que a mensagem que estáis portando é uma mensagem de amplitude mundial e deve ser dada a todas as cidades e povoados. História do Adventismo, página 175. J.N. Andrews foi enviado como o primeiro missionário oficial pela Igreja Adventista. Foi então em 14 de agosto de 1874 que a Associação Geral finalmente atendeu o apelo para as missões mundiais, a fim de enviar o missionário além-mar, J.N. Andrews. Sobre as lonas agitadas pelo vento de uma tenda campal, foi tomado o histórico voto que levava oficialmente o adventismo para fora da América do Norte. Resolvido que a Associação Geral instrua a comissão executiva para enviar o pastor J.N. Andrews à Suíça o mais cedo possível. História do Adventismo, página 175. Assim partiu o grande desbravador dos mares, J.N. Andrews, para alargar as fronteiras da missão e da missão. Eu tomei nota e quero tornar você conhecedor desses números, para você entender o que passa no nosso coração. No mundo inteiro nós temos um adventista para 361 pessoas. Na Rússia nós temos um adventista para 4.000 pessoas. E na América do Sul nós somos um adventista para cada 79 pessoas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. No norte da África, nós temos um adventista para 136.000 pessoas. Aqui na América do Sul, nós temos um adventista para 79 pessoas. Enquanto no norte da África, nós temos um adventista para 136.000 pessoas. Você sabe o que é isso? Você consegue entender o desafio que está diante de nós? O desafio que é você sair da América do Norte, da América do Sul, para transpor o oceano, a fim de pregar àqueles que ainda não conhecem. Por que uma pessoa deveria ouvir 2 vezes a respeito de Cristo, enquanto existem pessoas que não ouviram nenhuma? Amigos, nós precisamos ir. J.N. Andrews foi muito útil à causa, como pregador, escritor, estudante, administrador, missionário pioneiro. Amigos, Andrews foi um missionário extraordinário. Ele escreveu assim: em meio à tribulação e à aflição, a minha alma está grata a Deus.
Nunca me impressionei mais com a importância da obra na qual estamos empenhados do que no presente. Meu coração está preso a ela. E numa obra tão sagrada eu alegremente gastaria e me deixaria gastar. Almas estão perecendo e que podem ser alcançadas agora. O tempo para o trabalho é curto. A noite em que nenhum homem pode trabalhar está próxima. Não devemos então, enquanto é dia, fazer o que pudermos para que, de algum modo, possamos salvar alguns? Ele escreveu essas palavras com o seu coração em chamas. Hindros estava pronto em 15 de setembro de 1874. Um mês depois do voto da Associação Geral, ele partiu de Boston, navegando rumo a Liverpool em seu caminho para a Suíça. A bordo do navio Atlas da Cunard, Andrews viajou rumo ao campo missionário com seus 2 filhos, Maria com 12 anos de idade e Carlos com 17 anos. Segundo as palavras de Tiago White, Andrews, ao partir, ele deixou metade da sua família no silêncio da sepultura. Eu gostaria de compartilhar com vocês, amigos, alguns textos de Ellen White. Um dos textos que toca e move o meu coração é quando ela diz que a obra missionária local progredirá muito mais sobre todos os aspectos quando se manifestar pela prosperidade das missões estrangeiras um espírito de maior liberdade, abnegação e sacrifício. Pois abaixo de Deus, a prosperidade da obra local depende em muito da influência reflexa da obra evangelística feita nos países distantes. Você quer que a sua igreja local prospere? Você quer que o seu distrito prospere? Então coloque o seu coração também na obra missionária transcultural. E Deus abençoará a nossa igreja de forma extraordinária. Nós temos pregado aqui e nós temos pregado lá. Em todos os lugares, porque o campo é o mundo. A nossa missão envolve o mundo. Ellen White fala, nosso povo tem tido grande luz. E ainda muita de nossa força ministerial é exaurida nas igrejas, ensinando aqueles que deveriam ser mestres, alumiando os que deveriam ser a luz do mundo, regando aqueles de quem deveriam emanar fontes de água da vida, enriquecendo os que poderiam ser verdadeiras minas de verdades preciosas. E nós temos repetido o convite do Evangelho aos que deviam estar espalhados até as mais distantes partes da terra. Ela diz o seguinte, como regra geral, os obreiros da associação devem sair das igrejas para novos campos, usando a habilidade que Deus lhes deu para buscar e salvar os perdidos. Também ela enfatiza em outro momento, em vez de conservar os pastores trabalhando pelas igrejas que já conhecem a verdade, digam os membros das igrejas a esses obreiros, e de trabalhar pelas almas que perecem nas trevas. Nós mesmos levaremos avante os trabalhos da igreja. Nós realizaremos as reuniões e, estando em Cristo, manteremos vida espiritual. Trabalharemos pelas almas que estão ao nosso redor e elevaremos nossas orações, mandaremos nossas ofertas para manter os obreiros nos campos mais necessitados e destituídos de auxílio. Sabe o que Ellen White está dizendo aqui? É que o pastor deve focar o seu trabalho na missão. E não ficar ensinando aqueles que já sabem da verdade. A igreja deve assumir a sua responsabilidade. Os ministérios devem assumir a responsabilidade. O líder do ministério pessoal deve colocar o coração na missão. Os diáconos devem cuidar das instalações da igreja, juntamente com o diretor do patrimônio. Os ministérios devem estar envolvidos para potencializar a igreja local. E o pastor deve agir de forma mais livre, a fim de alcançar mais pessoas para Jesus. Ganhar almas é a nossa missão. Levar e conduzir o evangelho, é disso que eu estou falando.
Nossos pastores devem planejar sabiamente como mordomos fiéis. Devem sentir que não é nosso dever rondar as igrejas já formadas, mas antes fazer o trabalho evangelístico ativo, pregando a palavra e fazendo o trabalho de casa em casa nos lugares que ainda não ouviram a verdade. E verão que não é nada mais animador do que fazer o trabalho evangelístico em novos campos. Não que nós devemos fazer menos aqui, mas nós devemos fazer mais lá. Nós devemos colocar os olhos na missão mundial, porque o campo é o mundo. As palavras de Ellen White estão de acordo com aquilo que o grande apóstolo Paulo colocou. O apóstolo Paulo escreveu: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Quem foi J.N. Andrews? Andrews era movido por um total despreendimento dos seus bens materiais. Um verdadeiro espírito de entrega e compromisso. Andrews tinha paixão pelas almas, um profundo desejo de expansão da mensagem adventista que não podia ser contido no seu coração e na sua mente. De fato, palavras como entrega, voluntariado, missão, devoção, resiliência, compromisso, bravura, podem ser perfeitamente atribuídas a esse homem extraordinário. Um homem certo para o seu tempo, o desbravador dos mares, o pioneiro dos missionários adventistas, a incansável mão condutora da igreja, especialmente com relação à verdade do sábado e à missão mundial. Talvez o seu calcanhar de Aquiles foi trabalhar mais do que o seu próprio corpo poderia suportar. Disse que Andrews poderia estudar e falar 7 idiomas. Um tremendo estudioso da palavra. Alguém certa vez o indagou, questionando, dizendo: irmão Andrews, é verdade que você tem a Bíblia inteira memorizada? Ao que o desbravador dos mares disse: a Bíblia inteira não. Mas se o Novo Testamento se perdesse, eu poderia recompor palavra por palavra. Se o Novo Testamento se perdesse. Certa vez J.N. Andrews exclamou: eu trocaria 1000 erros por uma verdade. Ele estava apaixonado pela mensagem adventista. Para onde eu devo ir, pastor? Você pode estar se perguntando, amigo internauta. A resposta é: vá para um lugar onde o pastor Luiz Gonçalves não está. Vá para um lugar onde o sinal da Novo Tempo não alcança. Onde não tem pastores, onde não há Bíblias, onde não há missionários. Vá para algum lugar onde a mensagem alcançará o coração das pessoas. Não importa se é do outro lado da rua, se é no Brasil, se é aqui entre os ribeirinhos do Amazonas, nas comunidades não alcançadas, não importa se é na África, na Europa, na Ásia ou outros continentes, o que importa é o que você precisa ter, o coração de Deus. Somente basta você dizer, e Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Deus está levantando uma geração missionária. Deus está levantando uma geração que tem o coração na missão. E nós precisamos erguer a bandeira de Emmanuel, Deus conosco. David Brainerd, ele escreveu: eis-me aqui, Senhor. Envia-me até os confins da terra, para longe de tudo o que se chama conforto. Envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço e para promover o teu reino. Eis-me aqui, Senhor. Qual a sua resposta diante da missão mundial? O meu desejo é que você entenda a importância do legado. Já no final da vida de J.N. Andrews, cansado, debilitado, com o seu corpo exausto, ele conseguiu chamar ainda alguns irmãos e falando sobre a importância da missão mundial,
Andrews colocou dentro de um envelope os seus últimos recursos. Ele doou os seus últimos $500 para a missão mundial. Tudo que ele tinha. Andrews colocou a sua vida no altar de Deus. Andrews colocou nas mãos de Deus os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, lágrimas, suor e sangue, e os recursos financeiros para potencializar a missão mundial. Amigos, nós temos uma missão mundial. Nós somos os missionários de Cristo. Nós somos as labaredas do Senhor Jesus. E nós precisamos entender que aquilo que é mais importante nessa terra não é fazer um puxadinho na nossa casa, não é trocar de carro, não é ter um aparelho de videogame ultramoderno. A coisa mais importante, Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se perdeu. O meu desejo é que em cada coração de membros e pastores possa vibrar a paixão por evangelismo e missão. Que nós possamos fazer mais pela missão mundial. Que se levante na nossa igreja local jovens comprometidos com a causa. Que tenham cruz nos olhos. Que saiba a importância de você sair dessa redoma de comodismo e pregar a palavra de Deus com autoridade. Que a juventude da nossa igreja seja movida e capacitada a ir ao campo missionário, a aprender um novo idioma, e que a característica central da nova geração, ou dessa geração que se levanta, seja paixão pelas almas. Que coloquemos mais recursos na missão e menos recursos em nós mesmos, para fazermos a diferença e continuarmos avançando em nome do Senhor Jesus. Que cumpramos com nossas responsabilidades locais, mas nunca nos esqueçamos que o campo é o mundo. Você gostaria de se envolver com a missão mundial? Então eis aqui o tempo de você fazer contato com a missão Andrews, para ajudar a potencializar os nossos projetos além mar. Eis aqui o tempo para você participar de uma missão Caleb, de uma missão no Amazonas, de uma missão no estado de São Paulo, nas grandes metrópoles. Eis o tempo para você romper com as barreiras, para você fazer a diferença dentro da sua própria casa, para você ser uma coluna na sua igreja local ao lado do seu pastor. Eis o tempo de você erguer os seus olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Decida hoje ser uma mão auxiliadora. Assim como J.N. Andrews, que colocou os seus últimos $500 na missão. Nós colocamos como um ideal a missão Andrews, um ideal onde cada voluntário que deseja cruzar o oceano deve ajudar a missão mundial com $500. Talvez você não possa ir ao campo missionário. Talvez você não pode sair do seu país, mas saiba que as missões, elas são feitas com os pés dos que vão, as mãos dos que doam e os joelhos dos que oram. Você pode ajudar apadrinhando uma criança. Você pode ajudar na construção da escola. Você pode ajudar no envio de missionários. Você pode ajudar de alguma maneira. Você pode dobrar os seus joelhos e clamar pedindo a Deus que abra as portas para a missão mundial. Porque a oração pode fazer aquilo que Deus pode fazer. E o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Decida hoje ser um missionário vivo e fazer a diferença. Porque o nosso Deus é o todo-poderoso campeão, que nunca perdeu uma batalha sequer. Termino dizendo, palavras de Ellen White, não podemos depor a armadura, nem abandonar o campo de batalha antes que tenhamos alcançado o sucesso e possamos triunfar por nosso Senhor Jesus. O legado de Andrews pode ser visto ainda hoje, através da expansão missionária da igreja. Que Deus abençoe a sua vida fortemente, é o meu desejo. Um abraço.